Receba agora a palavra de Deus. Olá pessoal, estamos aí mais uma vez para ministrar a palavra de Deus ao seu coração e que mais uma vez Deus possa dar a palavra, né? A Bíblia diz que o Senhor, Ele é o Deus de resposta, Ele é o Deus de socorro bem presente, e a Bíblia também diz que os justos clamam e o Senhor os atende. Mas hoje eu quero tratar de um assunto com você sobre o que muitas pessoas têm feito e não têm se dado conta de que o demônio está as enganando, elas estão sendo enganadas, os seus olhos estão sendo como que tapados, e Deus não vai poder as ouvir, porque Deus só ouve quem é justificado por Jesus, e Jesus só pode justificar aquele que vive mediante a palavra. Então eu quero ler com você o livro de 1 Samuel, capítulo 13, 1 Samuel, capítulo é o de número 13, e o verso é o verso número 9. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro, para o saudar. Então disse Saul: que fizestes? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filhos teus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Então, o que aconteceu? Saul não guardou o mandamento de Deus. E isso é um demônio que tem invadido muitas vidas. É o demônio da desobediência. Um dia, meditando na palavra de Deus, ele falou assim para mim: qual é o teu chamado? Então, nós temos que não só pensar, mas colocar na nossa cabeça uma coisa: Deus nos criou com um propósito. E qual é o seu chamado? Qual é o chamado que Deus designou para você? Deus já falou ao seu coração? Então, um propósito aqui que eu posso falar que você não tem é o propósito da desobediência. É o chamado da desobediência. Deus não chamou você para ser um desobediente. Deus não chamou você para ser um perdedor. Deus chamou você para você ser mais do que vencedor, para você ser uma pessoa obediente, para você ser uma pessoa honesta, para você ser uma pessoa honrada. Pessoa que, quando olharem para você, vão te ver como um exemplo a ser seguido, vão ver você como um espelho, vão ver você como aquela pessoa assim que não merece ser repreendida, porque ela não dá brechas para o inimigo agir na sua vida. Então, o Samuel disse: agiste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Ele não guardou o mandamento que Deus tinha dado para ele. Saul era um rei onde Deus confirmaria o reino dele. E Deus tinha dito, através do profeta Samuel, para ele esperar 7 dias. E ele foi esperando, mas o povo começou a se dispersar. Uns iam para um lugar, outros já iam para outro. E começaram a se dispersar. Outros já chegavam para apertar, para fazer a pressão. E Saul cedeu a essa pressão. E ele, como rei, ele não podia oferecer o holocausto. Essa era a função do profeta. Ele tinha o mandamento de esperar dentro daquilo que Deus tinha estabelecido. E o que aconteceu? Não tinha passado os 7 dias. Deus, quando ele dá uma revelação para você, ele é responsável para ele cumprir. Se ele falou para você esperar, então espere. Você pode pensar: o tempo está passando muito rápido. Espere, porque ele é Deus para fazer na sua vida. E quando acontecer, vai ser bem melhor do que você pensa. A Bíblia diz que o Senhor, ele tem algo além do que pedimos ou além do que pensamos. Então, o Saul, ele não soube esperar. E ele não pôde provar do melhor de Deus, porque ele não guardou o mandamento. Então, fica o primeiro conselho para você: guarde o mandamento do Senhor, para ele confirmar o que ele já disse a você. E também, o Senhor teria confirmado o teu reino. Como eu disse, ele não guardou e ele perdeu a confirmação de Deus porque ele não soube esperar.
Então, espere a confirmação de Deus, porque Ele é responsável para cumprir na sua vida. E uma outra coisa que muitas pessoas têm feito e não têm percebido. Hoje em dia, tá uma coisa de as pessoas colocarem alguém como um centro da sua vida. Então, muitas pessoas têm colocado alguém ou algo como um Deus e não têm percebido que isso irá as afastar de Deus. Deus vem, através da sua palavra, dá a repreensão, fala que não é desse jeito, Deus dá o conselho, dá o entendimento e a pessoa não quer ouvir. A pessoa, ela vive como se para ela não tivesse regras. Ela sabe que Deus é bom, sabe que Deus existe, que Deus é poderoso, sabe que o caminho certo é o caminho de Deus, que é o caminho de Deus que ela vai prosperar, que ela vai ser curada, que ela vai ser isso, que ela vai ser aquilo. E Deus quer fazer isso na vida da pessoa. Mas a pessoa tem que guardar o mandamento, tem que seguir firme no caminho que Deus estabeleceu para ela. Qual o caminho que você tem que obedecer? O da obediência. Obedeça a palavra que Deus tem dado ao seu coração, mesmo que seja para você uma coisa insignificante. Mas Deus, ele tem compromisso com a sua palavra. Ele diz que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, antes de você sacrificar alguma coisa, não sacrifique, não se sacrifique. Não perca nada. Guarde o mandamento do Senhor, que é muito mais melhor. Então, aqui, Saul, ele foi rejeitado por não guardar o mandamento. E lá no livro de... Aqui entra no livro de Samuel, quando o Saul, ele desobedeceu a Deus, Deus disse que ele tinha se arrependido de ter posto Saul como rei. E aí o Samuel ainda intercedeu pelo Saul e Deus falou que não tinha jeito, que ele não ia voltar atrás na palavra dele. Não teve jeito mesmo. Saul, ele foi rejeitado e foi posto a Davi como rei substituto no lugar de Saul, porque Saul desobedeceu o mandamento. E Deus não deu a palavra, Deus deu. Ele tinha um mandamento para isso. E lá no livro de Provérbios, o Salomão, ele escreveu algo bem interessante e que complementa essa mensagem que Deus está semeando ao seu coração. Diz assim, Provérbios 1, 28, que diz assim: Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Então isso aqui é algo muito sério e algo muito triste, porque Deus, ele quer responder a todos. O Salmos, de número 34, verso 17, diz que o Senhor atende aos justos. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os atende. Então, por que Deus não atende essas pessoas? Se os justos clamam e o Senhor os ouve e os atende, Deus não ouve quem não é justo. Quem não tem compromisso com a sua palavra, Deus não pode ouvir. A pessoa, ela está numa prática que, no fundo do coração dela, ou talvez ela já saiba que aquilo é errado, mas ela continua. Ela fala que quando ela quiser, ela sai. E está desobedecendo a palavra de Deus e ela vai perecer por causa disso. Então, diz aqui, clamarão a mim, mas eu não vou responder, porque a pessoa não tem compromisso com Deus. Ele só pode ter compromisso com quem tem compromisso com a palavra dele. Tenha compromisso com Deus, se firme com Deus, assuma esse compromisso e fale: eu sou de Jesus, eu não nego meu Senhor. Eu não nego aquele que um dia deu a sua vida por mim. E, de verdade, tome posse do que Deus tem para você, que é o melhor. A mim clamarão, mas eu não responderei. Não vou responder essa pessoa, não vou ouvir, porque a face, o pecado, ela encobre o Senhor. Não tem como Deus responder, porque Deus não tem compromisso com o pecado, Deus tem compromisso com a palavra. Mas não responderei. De madrugada me buscarão, e a Bíblia diz que o Senhor atende quem cedo madruga, né? Mas não me acharão, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Então, Deus deu conhecimento de que aquilo era errado, de que a pessoa tinha que abandonar, mas a pessoa não quis o conhecimento, ela rejeitou o conhecimento, ela não quis o temor do Senhor. Aqui o verso 30 diz, não quiseram o meu conselho, Deus deu o conselho, olha, não faça isso. A Bíblia ainda chega a dizer que Deus coloca diante de nós bênção e maldição, e ele ainda chega a dar o conselho, olha, escolha pois a bênção. Deus, ele não quer ninguém provando de maldição. A vontade do Senhor é que todos vivam bem. O próprio Senhor Jesus, quando ele veio aqui, ele disse que eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então Deus não está trazendo miséria, Deus não está trazendo morte, Deus não traz doença para ninguém. E diz aqui, desprezaram
não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Deus trouxe a palavra e a pessoa não quis. Portanto, comerão do fruto do seu caminho. Aquele caminho que Deus convenceu a pessoa que é errado, você vai colher as consequências. Então, se você é uma pessoa que você reconhece que você está no caminho errado, que você não está no caminho de Deus, volte correndo para os caminhos de Deus, porque Ele tem saudade de você e a vontade dele não é que você fique longe dele. Deus, um dia ele desceu aqui nessa terra para ele poder se reconciliar com o homem. E a religião diz para você que você tem que fazer de tudo para você alcançar a Deus. Quando na verdade o evangelho é Deus fazendo, na verdade ele já fez de tudo para alcançar o homem. Ele enviou seu Filho, a sua palavra, Jesus Cristo, que hoje está te oferecendo a salvação. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, se você não quiser a repreensão, você vai comer do fruto do seu caminho. E tem pessoas que têm perecido, têm sofrido muito, porque estão comendo do fruto dos seus caminhos. Mas o caminho de Deus não é esse. O caminho de Deus é vida e vida com abundância. E se fartarão dos seus próprios conselhos. Aquilo que a pessoa acha que é certo. Ah, isso aqui, a palavra de Deus falou, mas tá certo não é? Isso aqui é o que eu acho. E a pessoa vai indo e ela acaba provando de algo que ela não deveria provar, algo ruim. Porque o desvio dos simples os matará. A pessoa, de tanto ela se fartar lá dos seus próprios conselhos, seguir os seus próprios caminhos, o desvio dela vai a matar. E a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado. Se você guardar o mandamento de Deus, você vai encontrar um lugar onde você vai estar descansado do temor do mal. O mal não vai alcançar você, porque Deus, ele será o seu ataque, será a sua defesa. Então, guarde os mandamentos que o Senhor tem colocado no seu coração e respeite a palavra de Deus. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. O mal não vai visitar você. E Deus, ele ainda disse mais: crê no Senhor Jesus que será salvo tu e a tua casa. Ele vai estender essa bênção para você e para a sua família. Mas para isso você tem que guardar o temor do Senhor, você tem que respeitar a palavra de Deus e você tem que guardar a palavra no seu coração. Amém?